O Metrópole Debate está de volta com mais respostas para você, telespectador, telespectadora. O nosso telespectador Marcos Antônio de Fortaleza, ele diz que a esposa tem 49 anos de idade, nunca contribuiu com o INSS e pergunta se com essa idade, professor Paulo Bacelar, é vantajosa a contribuição para a Previdência Social. Se for a resposta positiva, ela pergunta como proceder nesse caso. É vantagem, sempre eu acho que é possível. Mesmo com a idade, eu acho que a idade dela não é tão alta, né? Ela vai ter direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, se ela ainda tem 49 anos de idade, ela irá se aposentar daqui a 15 anos, se ela começar a contribuir. E mesmo assim, Luciano, agora com essa regra da pensão, se ela for casada, por exemplo, ela só vai ter, os seus dependentes só terão direito à pensão por morte se ela tiver contribuição de 2 anos. Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Então, isso é mais um motivo para que a pessoa nunca pare de contribuir e sempre contribua logo, para não ter direito. Porque antigamente você podia contribuir com uma contribuição só e se falecesse no mês que vem, a pessoa já tinha direito à pensão. Nesse caso, não vai ser mais assim. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso, a esposa do senhor Marcos Antônio pode contribuir com que alíquota? Bom, como ela já vai se aposentar por idade, então eu sugiro, se ela não tiver interesse de se aposentar com um valor maior do que o salário mínimo, ela pode pagar 11% sobre o salário mínimo. Que é o plano simplificado de previdência. E hoje nós já temos novos valores, uma nova tabela de contribuição para quem deseja contribuir para o INSS. Isso. O salário mínimo aumentou, né, já é R$ 788, e ela pagando 11% do salário mínimo, ela vai pagar R$ 86,68. Fácil de decorar, 8668. Professor Paulo Bacelar, e quem desejasse contribuir para ter a aposentadoria pelo teto do INSS, que a partir deste mês começa no valor de R$ 4.663, qual o valor de contribuição? Olha, quem deseja contribuir acima do teto, acima do mínimo, é sempre de 20%. Então, se um autônomo, um contribuinte individual, ele contribui entre o mínimo e o teto, ele sempre vai jogar 20% de alíquota. Então, para quem quer contribuir no teto da Previdência, ele vai pagar 20% dos R$ 4.663,75. Tem mais pergunta dos nossos telespectadores. Antônio Ricardo do Parque Dois Irmãos em Fortaleza. Ele tem 52 anos de idade e é deficiente físico. Sofreu com poliomielite na infância e possui 20 anos de contribuição para o INSS. Afirma não ter mais condições de trabalhar devido à artrose e quer saber, professor Paulo Bacelar, como fazer para ter direito à aposentadoria por invalidez. Olha, a aposentadoria por invalidez, ele precisa primeiro pedir o auxílio-doença. Pedindo o auxílio-doença, se na perícia médica o médico entender que ele está inválido, aposenta por invalidez. Só que nele aí, eu tenho outra sugestão, que é a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então a pessoa com deficiência, ela vai se aposentar, o homem, em vez de 35 anos de contribuição, pode se aposentar com 33, se a deficiência for leve, com 29 anos, se a deficiência for moderada, ou com 25 anos de contribuição, se a deficiência for grave. E essa questão de ser grave, moderada ou leve, vai depender das condições sociais, não é só por causa da doença. A perícia médica, junto com a assistência social, vai verificar se as condições da doença dele e os seus efeitos sociais se enquadra na grave, na média ou na leve, que ele pode se aposentar com menos tempo. Sônia Andrade de Messejana, ela diz que o irmão de 71 anos de idade possui 20 anos de carteira assinada, é deficiente, perdeu um olho e nunca deu entrada em auxílio-doença. A senhora Sônia ainda diz que hoje o irmão é proprietário de uma microempresa e pergunta se ele tem direito à aposentadoria. Sim, se ele tem microempresa e contribui com a Previdência, ele é segurado da Previdência, ele pode pedir o auxílio-doença, depois é que pode ser transformado em aposentadoria por invalidez. E com 20 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, também isso já o permite se aposentar? Se ele tivesse acima de 65 anos. Tem 71 anos de idade, já perdeu foi dinheiro. Se ele tem 71 anos de idade, ele já tem direito à aposentadoria se ele realmente tiver contribuído com esses 20 anos. Augusto Medeiros trabalhou 22 anos em portaria e 3 anos como vigilante. Todo o tempo que trabalhou foi com carteira assinada. E ele pergunta se esse tempo de contribuição é suficiente para pedir a aposentadoria. Quanto tempo de contribuição? Ele tem 22 anos em portaria e 3 anos como vigilante, ou seja, 25 anos. Ele pergunta aqui, a dúvida é se enquadra em aposentadoria especial. Especial? Não, ainda não. A atividade de porteiro não tem direito à aposentadoria especial. E de vigilante, em regra, também não. O vigilante só vai ter direito à aposentadoria especial se ele tiver uma exposição a algum agente químico, físico ou biológico. Se ele é um vigilante de uma loja que não tenha zoada, não tenha barulho, não tenha fumaça,
não tenha ruído, ele não será se aposentar com 25 anos, e sim com 35. Francisco de Freitas mora na Granja Portugal, diz que trabalhou durante 10 anos em uma empresa e pediu demissão. Pergunta se tem direito a retirar o valor do FGTS. Não, quem pede demissão não tem direito a retirar o FGTS. Aurenice, do bairro Henrique Jorge. O padrasto recebia 2 salários mínimos e meio e morreu. Atualmente a mãe recebe pouco mais de R$800. Pergunta se a mãe tem direito ao reajuste desse valor para se equiparar ao valor inicial da pensão. Não, o valor inicial da pensão ele é sempre um valor que é relacionado à média de contribuições. Depois que ele tem essa média de contribuições calculada e tem um valor de benefício, ele vai ter direito aposentado ao aumento dos benefícios a cada ano, de acordo com as portarias de aumento de contribuição do próprio INSS. O senhor Evanilson Malveira, também do Henrique Jorge, diz que é professor, trabalhou várias vezes para o Estado como professor temporário. A carteira não era assinada, mas no contra-cheque que recebia, professor Paulo Bacelar, vinha descontado o valor da contribuição para o INSS. Ele pergunta se quando for se aposentar, esse tempo em que trabalhou como professor temporário irá contar. Irá contar. Agora, ele precisa saber se o que foi recolhido, o que foi descontado dele no contra-cheque, foi recolhido para o INSS. Se ele não foi recolhido, ele vai ter problemas no futuro de comprovar essa atividade, já que não tem carteira assinada. Essas são as provas materiais, no que eu falo, os contra-cheques. Se ele entrar na justiça, por exemplo, e reconhecer o vínculo, ele tem os contra-cheques, que são provas materiais que poderá ser contado no INSS. Nesse caso, pois não, professor? Que peça o extrato de contribuição, o extrato do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta todos os seus vínculos. E aí, se tiver os vínculos da prefeitura lá, ótimo. Se não tiver, ele tem que pedir a inclusão desse vínculo no sistema. Mais uma pergunta, João Benigno da Barra do Ceará. Ele tem 57 anos de idade e perdeu um olho aos 20 anos de idade. Recebe benefício referente a 40% do salário e atualmente sofre com miopia no outro olho, hérnia, problema na coluna, gastrite e reumatismo. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, como devo proceder para conseguir direito à aposentadoria por invalidez e se ao se aposentar irá perder o benefício que recebe atualmente? O que ele recebe é um auxílio acidente, que na época era 40% do valor do benefício, e hoje é de 50%. Se ele se aposentar por invalidez, ele irá acessar esse benefício de auxílio acidente, ele só poderá ter direito a um benefício só. Então ele pode pedir o auxílio doença, porque ele é assegurado da Previdência, e se tiver aposentadoria por invalidez, o benefício dele é cessado. Dona Salete, do bairro Quintino Cunha, ela tem 50 anos de idade e tem 27 anos e 8 meses de contribuição. Passou 4 anos sem contribuir e pergunta se tem como pagar o INSS referente a esse período que ela deixou de contribuir. Ela pode contribuir se atrasado se ela tiver contribuído como contribuinte individual e tiver somente encerrado as suas contribuições, sem ter encerrado a atividade. Se ela encerrou a atividade, ela só pode contribuir daqui para frente. Aloísio Paulo, do bairro Bom Sucesso, ele tem 18 anos de contribuição, perdeu a carteira de trabalho com 4 anos de recolhimento para o INSS. A pergunta dele, como posso fazer para comprovar esses anos que estavam na carteira que ele perdeu? Basta ir no INSS saber se consta no CNIS. Se tiver no CNIS, no sistema do INSS, essas contribuições, ele basta que tire uma nova carteira, mas que aquelas contribuições irá ser considerada porque está no sistema do INSS. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26, e a gente volta daqui a pouco para a última etapa desta edição do Metrópole Debate.